E aí, galera, bora pro exercício 9 da FUVEST. É um exercício que eu considero muito difícil, tá? A sacadinha. Mas ele tá falando aí de levantamento crioscópico. Então, você vai aumentar o ponto de ebulição pela quantidade de partículas que eu vou ter dentro de um volume, beleza? Então, ele te dá uma tabela onde ele coloca pra você assim, ó, quantidade de matéria dissoluta em mol e a temperatura, o quanto isso aumenta. Eu coloquei aqui pra você mol de íon, que é a quantidade de partículas por litro. Se a gente olhar o primeiro caso aí, ele fala assim, ó, que eu tenho 0,5 mol de NaCl. Se eu fosse pensar, isso gera para mim 1 mol de íon. Por quê? Eu separo em Na mais e Cl menos, beleza? Então, eu vou ter 1 mol de íon por litro. Nesse caso aí, já que ele está comparando em litro. Então, 1 mol de íon por litro aumentou a temperatura da água em... Então, ó, de novo, se eu pensar nessa lógica aqui, 1 mol de íon por litro aumentou, somou na temperatura da água 0,5 graus Celsius, tá? Então, 1 mol de íon por litro aumentou a temperatura da água 0,5 graus Celsius. Beleza. Se você olhar, então, ó, o experimento que ele dá aí, o experimento A, vamos colocar o experimento A, veja. O que ele está colocando? Ele está colocando para você 1 mol de... Então, ó, ele usa 1 mol desse sal, sulfato de sódio, beleza? E aí, se eu pensar na quantidade de íons que ele me dá, é 3 mol de íon. Só que aí, isso já está em 1 litro. Então, já tenho 3 mols de íon por litro. Então, se 1 mol de íon por litro é 0,5 que aumenta, se eu tiver 3 mols de íon por litro, eu vou estar somando aí, na temperatura da água, 1,5 graus Celsius. Então, o que aconteceu? Peguei esse valor aqui, multipliquei por 3, aí eu chego nessa relação. Legal? Se você olhar as alternativas, você já consegue ficar pelo menos entre a alternativa D e E, beleza? Mas olha a B. A B eu acho que é o auge do exercício, que é a parte mais difícil, porque ele fala assim, ó, veja, estou adicionando 1 mol de glicose. Só que 1 mol de glicose em 0,5 litro. Beleza. Como a glicose é molecular, ela não vai dissociar, né? Não vai nem ionizar também. Então, se eu fosse pensar nessa quantidade de partícula que eu tenho, seria 1 dividido por 0,5, que me dá 2 mol de glicose por litro, tá? Então, pensando nessa ideia, eu tenho 2 mols de glicose por litro, que é o pacote, né? Então, se a gente pensar aqui também, se eu tiver 2 glicoses, né? Eu estaria somando aí, na temperatura da água, 1 grau Celsius. Beleza? Porque eu estaria fazendo 2 vezes 0,5. Se você olhar as alternativas que a gente ficou, que era entre a D e a E, a única que a gente tem certeza aí, nesse caso, é a alternativa D. Coube aí? Coube, né? Ficou bonitinho, né? Então, ó, o que você tem que olhar? Você tem que olhar a quantidade de mol de íon por litro. Então, você vai relacionar o mol do sal que ele te deu, percebe que eu tenho 3 íons, que é o sódio, parece 2 sódios, e o sulfato. Então, dá 3 mols de íon, 2 cátions e 1 ânion. Isso já está em 1 litro, então eu tenho 3 mols de íon. Eu sei que a cada 1 mol de íon, eu aumento 0,5. Como eu tenho 3, eu faço 0,5 vezes 3, que dá 1,5 graus Celsius eu aumentando, né? Então, isso daria cerca de 0,1 graus Celsius, beleza? Desculpa, 101,5. Pensando na glicose, como que ela não dissocia nem ioniza, porque é molecular e não é um ácido, né, para ionizar, então eu pego 1 mol de glicose, eu vou estar colocando em 0,5 litros, só que se eu fizer essa concentração aí, dá 2 mols, você fica 1 dividido por 0,5 dá 2. Então eu sei que a cada 1 mol de íon eu aumento 0,5, como eu tenho 2 mols de glicose, que é o pacote, né, vamos imaginar como se fosse um íon, eu estaria dobrando 0,5 vezes 2, que dá 1 grau Celsius. Então, eu teria cerca de 101,0 graus Celsius. Fechou? Então, alternativa D. Beleza, galera? Valeu, exercício bem hard da FUVEST, hein?